Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo, pois hoje vamos tratar de um assunto empolgante, muito empolgante. Vamos falar sobre a Nova Jerusalém. É isso mesmo, a Nova Jerusalém. Então você não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta para debulhar, à luz das Escrituras, este empolgante, consolador tema das Escrituras, a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Como é que nós podemos compreender esta verdade tão linda, tão sublime, tão consoladora? A Bíblia usa termos correlatos, por exemplo, a Nova Jerusalém, o paraíso, o seio de Abraão, a casa do Pai, o céu, lugar de bem-aventurança eterna, a Nova Jerusalém, um retrato do céu, daquilo que é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa pátria. Nascemos de cima e voltaremos para cima. Como a Bíblia descreve a Nova Jerusalém? Eu quero tratar desse assunto com você. Se você puder, tiver condições aí, pega uma Bíblia, abra comigo em Apocalipse capítulo 21. A partir do versículo 9, ele começa a descrever a Nova Jerusalém. E eu quero aqui trazer à sua mente esclarecida alguns pontos importantes. Primeiro, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Note comigo, por gentileza, no capítulo 22, no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está o centro do universo, o centro de comando do universo, de onde emanam as leis, o controle, a soberania, de onde se despacha as grandes decisões que vão dar curso e norte à história. Deus está no trono. Ele reina. Ele quem levanta, Ele quem abate, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, Ele quem enriquece, Ele quem empobrece, Ele quem olha para as nações e as considera como um vácuo. Ele quem olha para os príncipes e os vê como nulidades. Ele quem dá as suas ordens e até os anjos saem para obedecê-lo. O trono de Deus é o centro do universo, porque o centro do universo não é o homem, é Deus. E na Nova Jerusalém está o centro de comando do universo, porque aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem as rédeas da história em suas mãos, é quem está sentado no trono, que está na Nova Jerusalém. Portanto, nesse lugar não pode existir maldição. Está escrito que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. A segunda coisa que eu quero destacar para você é que a Nova Jerusalém é também uma superposição de imagem, conforme o verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, veja você que a noiva, a igreja e a Nova Jerusalém são imagens superpostas. Ele foi chamado para ver a noiva. Ele foi chamado para ver a esposa do Cordeiro. Quando ele olha, ele vê a Nova Jerusalém, a cidade santa. De tal maneira que a igreja estará na Nova Jerusalém e ela é representada pela própria Nova Jerusalém. A igreja glorificada, a igreja bela, sem ruga, sem mácula, sem mancha, santa, sem defeito, gloriosa, cheia do brilho da presença do próprio Deus. Esta é a realidade da Nova Jerusalém. Mas me permita ainda, no versículo de número 11 está escrito: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então essa igreja, está o trono de Deus nela, ela é a própria esposa, a noiva, e ela é bela de ser vista por fora. Quem olha, admira, porque a glória de Deus está lá. Então me permita fazer aqui uma retrospectiva. Você se lembra de Êxodo 25:8, quando Deus diz para Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então foi feito o tabernáculo, que era um templo móvel. Mais tarde, o povo pecou contra Deus. A glória de Deus não estava mais no tabernáculo. A arca da aliança que ficava dentro do tabernáculo foi roubada pelos filisteus. E o Icabode chegou, foi-se a glória do Senhor. Então, mais tarde, o templo de Jerusalém é construído. Quando o templo foi consagrado, a glória de Deus encheu a casa. Mas o povo pecou contra Deus e a glória de Deus foi embora. Agora, a Bíblia diz que o próprio Verbo de Deus se encarnou. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas Jesus voltou para o céu, derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. E nós, o nosso corpo, é o templo, a morada, o santuário, o santo dos santos onde Deus habita. Mas então, nós seremos levados daqui. Nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. E lá no céu, na Nova Jerusalém, a glória de Deus, a Shekinah de Deus vai estar plenamente derramada sobre a igreja. Quem olhar vai ver a glória de Deus. Assim como lá atrás, no tabernáculo, que foi feito de tábuas de acácia, mas todo o tabernáculo coberto de ouro puro, quem olhava para o tabernáculo não via madeira de acácia, via ouro, símbolo da glória de Deus. Quando na Nova Jerusalém formos contemplados, não haverá mais nesga de mancha, não haverá mais presença de pecado ou nada contaminado. Veremos, sim, a glória de Deus estampada na igreja. Ela é bonita de se ver por fora. Mas ainda, note comigo em quarto lugar, que a igreja não é bonita apenas por fora, mas é bonita também por dentro. E você vai perceber isso, por favor, no versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí vai falar dos fundamentos. São 12 fundamentos. E cada fundamento é feito de uma pedra preciosa distinta, como jaspe, safira,
calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Agora veja você que esses 12 fundamentos, construídos sobre 12 pedras preciosas, desafia a construção civil. Porque você nunca usa uma pedra preciosa para fazer fundação. Pedra preciosa você coloca na cristaleira, na vitrine, para ser admirada, para ser contemplada, para ser adquirida por altíssimos valores. O que é que Deus quer nos ensinar com isto? Que a igreja, que é a Nova Jerusalém, não é apenas bela por fora, ela é também bela por dentro. Esta igreja não tem nada sujo, feio, escondido. Ela é bela de se ver por dentro e por fora. Não apenas está estampada nela a glória de Deus, mas os fundamentos dessa cidade estão erigidos, estão colocados sobre pedras preciosas, as mais nobres, as mais belas, as mais raras, as mais caras. Mas ainda, quinto lugar, versículo 14, essa igreja glorificada, a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Versículo 14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, isso significa que esta igreja está fundamentada sobre a verdade apostolar. Hoje, muitas pessoas estão atribuindo a si mesmas o título de apóstolo ou recebendo de outrem o título de apóstolos, mas a Bíblia menciona os 12 apóstolos. Hoje nós temos uma igreja apostólica, e uma igreja apostólica não quer dizer que ela tem novos apóstolos, ela quer dizer que ela segue a doutrina dos apóstolos. Portanto, esta igreja está fundamentada sobre a verdade revelada nas Escrituras, escrita pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja fundamentada na verdade. Mas em sexto lugar, no versículo 13, diz que esta igreja está aberta a todos. Veja você, 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Ou seja, de onde a pessoa vier, tem porta aberta. Esta igreja é aberta a todos, sem exceção, sem acepção. Veja você que esta igreja é aberta àqueles por quem Cristo morreu e comprou com seu sangue, tá? Apocalipse 5:9, de todas as tribos, raça, povo, língua e nação. Então são judeus e são gentios. São povos de todas as raças, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas. Não há preconceito entre ricos e pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos, brancos, amarelos, negros, todos são bem-vindos e para todos tem portas abertas. Não importa se vem do leste ou do norte, ou do sul ou do oeste, todos são bem-vindos, todos são chamados, todos são convidados, a todos é oferecido a salvação em Cristo Jesus. Ela tem portas abertas para todos. Mas, permita-me ainda dizer, em sétimo lugar, que esta igreja que tem portas abertas para todos não tem portas abertas para tudo. Porque o verso 27 diz assim: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, escute isso. Tem portas abertas para todos, mas não tem portas abertas para tudo.
A Nova Jerusalém não será uma igreja inclusiva, que diz para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Não. Lá não entra nada contaminado. Hoje muitas igrejas não estão abertas a todos, mas estão abertas a tudo. Por isso se contaminaram, por isso se mundanizaram, por isso se perderam. Mas a igreja que seremos ensina a igreja que somos. A igreja glorificada ensina a igreja que caminha na terra. A igreja triunfante ensina a igreja militante. De tal maneira que lá a porta está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, porque o pecado não tem entrada lá e nada contaminado entrará lá. Portanto, vamos à 8ª lição. A Nova Jerusalém é transparente. No versículo 21 está escrito assim, na parte B: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isso é incrível, porque esta figura significa que na Nova Jerusalém não tem arquivo secreto. Na Nova Jerusalém não tem caixa 2 moral. Na Nova Jerusalém não tem sujeira debaixo do tapete. Na Nova Jerusalém não entra pecado. É transparente. De tal forma que a igreja hoje ainda tem joio no meio do trigo, tem lobo no meio das ovelhas, tem máscaras que escondem a verdadeira identidade. Mas na Nova Jerusalém não tem máscara, não tem capuz, não tem hipocrisia, não tem lobo, não tem joio, não tem falsidade. A Bíblia diz que lá tudo está na luz. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Santidade plena. Mas, por favor, em 9º lugar, versículo 22 mostra que na Nova Jerusalém não haverá religiosidade institucional. Porque está escrito assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. No verso 3 de Apocalipse 21 está escrito: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não tem santuário. O próprio Deus é o santuário. Não há instituição religiosa. Agora, nós habitaremos nele e ele habitará em nós. Deleitaremos-nos nele e ele se deleitará em nós com alegria. Agora seremos a noiva do Cordeiro, noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito. Nós desfrutaremos de uma comunhão ininterrupta. Não haverá sagrado e profano. Nós seremos todos circunscritos e vazados pela plena presença de Deus, pela glória de Deus que vai estar sobre nós, e nós habitaremos nele e ele em nós. Essa é a realidade da Nova Jerusalém. Mas veja você, em último lugar, em 10º lugar, que na Nova Jerusalém nós reinaremos com Cristo e o serviremos, porque está escrito, veja você comigo, versículo 5, então já não haverá noite, não precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós assentaremos em tronos, nós julgaremos as nações, nós julgaremos os próprios anjos caídos. Nós seremos glorificados. Não apenas seremos conduzidos à glória,
mas também ao trono. Nós seremos exaltados à posição de corregentes com Cristo. Esta é a posição de tanta honra que Deus conferiu à noiva, à igreja, à esposa do Cordeiro, à Nova Jerusalém. Que verdade bendita! Há um hino que cantamos que diz que nem metade da glória se contou ao mortal. O céu é um estado, o céu é um lugar de bem-aventurança. O céu é a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro. Lá está o nosso Senhor. Lá nós viveremos para sempre. Aqui somos peregrinos. Aqui somos estrangeiros. Aqui estamos de passagem. Aqui não é o nosso lar permanente. Nós estamos a caminho do céu. Nós moraremos lá. Habitaremos lá. Esse céu é o céu de glória, onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem luto, onde as primeiras coisas já terão passado, onde nós contemplaremos a Jesus face a face, o serviremos e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Esta é uma mensagem de esperança e de consolo. Esta é uma mensagem de certeza e de segurança. Se esta mensagem abençoou seu coração, rogo a você que a compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e torne-se um parceiro nosso na divulgação da palavra de Deus viva e poderosa, eficaz e atual, palavra que ilumina os olhos, palavra que dá sabedoria aos simples, palavra que restaura a alma. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.